O Grupo Pão de Açúcar acabou de pedir recuperação extrajudicial para negociar 4 bilhões e meio em dívidas. Só que essa renegociação não resolve o problema deles, porque o que colocou o grupo nessa situação não foi só a dívida. Foi uma sequência de decisões péssimas que foram desmontando o grupo, o próprio negócio ao longo dos anos. E nesse vídeo eu vou analisar estrategicamente quais foram esses erros, por que o Pão de Açúcar foi ficando cada vez menor mesmo sendo uma marca gigante, e principalmente qual seria o movimento mais lógico para o grupo voltar a crescer. Isso aqui é praticamente uma aula de gestão estratégica de negócio. Você vai ver, no final desse vídeo você vai falar, tá, é óbvio eles estarem passando por tudo isso. O Grupo Pão de Açúcar então anunciou esse plano de recuperação extrajudicial para renegociar esses 4 bilhões e meio de reais em dívidas sem garantia. Deixa eu te traduzir isso. Não é uma recuperação judicial clássica. Não é aquela imagem de uma empresa quebrada, com a operação parando, com a loja fechando, um caos generalizado. Não. A operação do GPA continua, as lojas seguem abertas, funcionários trabalhando, mas a empresa pediu uma proteção, né, e uma janela de negociação, porque a estrutura de capital apertou bastante o negócio, né? Ou seja, isso não é um estágio terminal, só que também não é só um ajuste financeiro. Na verdade, é uma crise muito séria no Grupo Pão de Açúcar. E o mais importante, não nasceu ontem. O erro deles, o principal erro do Pão de Açúcar, foi que eles venderam o ecossistema e ficaram só com o supermercado. Esse é o principal ponto. Eles foram tirando da mesa os ativos que aumentam recorrência, margem, escala, retenção, monetização cruzada de ativos que trazia uma certa estabilidade. E o grupo foi ficando cada vez mais dependente de um negócio que por natureza já é mais apertado, mais competitivo, mais sensível à execução, que é o varejo alimentar, que tem a menor margem de todos os varejos. O caso do Pão de Açúcar é o legítimo desmanche estratégico de uma máquina de dinheiro que já foi muito maior, mas que ainda tem chance de se reerguer e ficar mais forte do que antes até. E aqui já vamos quebrar uma tese que eu vi muita gente falando por aí, que quando olha para a recuperação extrajudicial, automaticamente já conclui que a empresa está morrendo, né? E não, esse não é o melhor jeito de ler o caso. A operação do Grupo Pão de Açúcar ainda mostrou sinais de tração, né? Eles ainda têm uma marca forte, uma presença relevante, base de clientes, capilaridade, recorrência, um valor comercial. Então, qual é de fato o problema? O problema é que em vez de ser uma empresa ruim, o GPA virou uma empresa boa demais para estar financeiramente apertada. Isso sempre é sinal de erro estratégico acumulado. São várias decisões erradas e absurdas que foram tomadas ao longo do tempo. Não é um problema só de loja, é um problema, na verdade, de arquitetura de negócio. E a gente vai começar a entender exatamente tudo isso a partir de agora. Pega papel e caneta que aqui eu tenho certeza que você vai tirar um monte de insights de gestão de negócio para sua empresa e para sua vida. E antes da gente seguir, só dá uma olhada aqui embaixo, vê se você está inscrito no canal e se essa análise está fazendo sentido para você. Clica no botão de hype para ajudar a fortalecer o canal. E se você tem uma empresa, ela está travada e você precisa urgente aumentar seus lucros, clica nesse QR Code aqui, vem para a nossa consultoria empresarial, que a gente vai fazer um diagnóstico completo da operação, entender seu mercado, analisar o gap do seu negócio e montar um plano de ação para você implantar em 90 dias para destravar sua empresa. Mas corre porque as vagas são limitadas. E aqui embaixo você tem os links para me contratar como conselheiro, para me contratar para liderar uma reestruturação da sua empresa ou então a nossa escola de negócio com todos os nossos treinamentos de gestão empresarial. Todos os links estão aqui embaixo. Bom, vamos entender os erros do Grupo Pão de Açúcar, né? O primeiro erro foi que ele destruiu o próprio ecossistema. E esse foi, na minha visão, o pior erro de todos. Porque o GPA, se você parar para pensar, ele já foi muito mais do que um supermercado. E é um detalhe que muda tudo nessa conversa que a gente está tendo. Porque ele tinha um ecossistema, era supermercado, atacarejo, hipermercado, eletro, e-commerce, um braço financeiro, cartão, marca forte, fidelidade, tinha escala, uma marca muito forte, realmente muito forte. E o que um ecossistema faz, via de regra? Ele captura valor em vários pontos da jornada do mesmo cliente. Então, o cara que compra alimento, ele compra o eletro, ele usa o cartão, ele recebe uma oferta diferente, ele gera um dado para o aplicativo que vai otimizar, vai mandar outra oferta, vai fazer esse cara voltar para a loja, entrar no aplicativo de novo, participar de uma campanha e assim por diante. Então, a empresa acaba monetizando em vários lugares, não em um só. E na minha visão, o Pão de Açúcar sabia fazer isso muito bem. Uma empresa forte por conta disso. E grandes empresas têm dificuldade de fazer isso. E eles eram bons nisso.
É uma parada sofisticada, cara, uma parada que traz resiliência para o modelo de negócio e traz o que a gente chama de colchão estratégico, né? Que é você tirar a dependência de uma única frente e aumentar seu valor por ativo. Só que o GPA foi desmontando isso. Saiu ativo daqui, vendeu uma coisa ali, separou a operação de cá, desinvestiu o negócio lá e o grupo foi ficando cada vez mais simples. E assim, simplificar é uma coisa boa. Via de regra é bom você otimizar e expandir aquele ativo que já te dá dinheiro e tirar as distrações. Só que para algumas empresas isso é uma armadilha. Porque para algumas empresas simplificar significa arrancar fora os próprios amortecedores do negócio. E na minha leitura foi o que aconteceu aqui. O Grupo Pão de Açúcar, ele não só simplificou, ele acabou empobrecendo com isso. Empobreceu até a logística de capturar valor para o cliente. E isso trouxe como consequência o segundo erro, onde eles foram ficando pequenos demais para brigar no varejo. E esse é um outro ponto, porque no papel, tá, foco estratégico, otimização é muito bonito. Todo mundo fala de foco, todo mundo fala de simplificar portfólio, todo mundo fala de concentrar uma energia em algo que dá retorno. Perfeito. Tá? Só que foco estratégico, ele só funciona quando você não vende junto a tua blindagem competitiva. E no varejo alimentar, escala importa demais, porque significa poder de compra, negociação com a indústria, diluição de custo fixo. Pão de Açúcar era expert em fazer isso. Escala no varejo alimentar significa fôlego para você atravessar uma guerra de preço, uma capacidade de você errar menos e sobreviver mais. E quando o GPA foi desmontando partes relevantes do grupo, ele foi ficando menor. E isso num setor onde os gigantes continuam gigantes, né? Continuaram. A gente tem Carrefour, o Açaí, diversos outros mercados ali que ranqueiam acima do Pão de Açúcar hoje. Então, olha o que aconteceu, né? O Grupo Pão de Açúcar ficou mais focado em tese, claro, mas ficou mais vulnerável na prática. Ele tem menos escala, menos colchão estratégico, menos estabilidade, menos margem para errar. E aí, provavelmente, manter uma estrutura de custo perto daquele portfólio ecossistema que ele tinha, a dívida começa a apertar. E é por isso que eu digo que o Pão de Açúcar é uma empresa que ficou pequena demais para o peso da própria estrutura. Mas não para por aí. O terceiro erro que eles cometeram foi abrir mão de ativos que geravam recorrência e uma monetização inteligente. E esse é um ponto que eu acho que o pessoal do varejo subestima muito. Eu acho muito subestimado esse ponto. Pelo menos nas consultorias, a gente tem contato com empresas diretas, a gente vê muito isso, né? Porque o que esse pessoal olha? O mercado, de forma geral, né, do varejo, olha para a loja, para a dívida, para a ação, para um conselho executivo, mas acaba ignorando uma camada que é mais importante do que isso, que são os ativos de relacionamento e a monetização recorrente dentro do varejo. E aqui, no caso do Pão de Açúcar, entra o caso da FIC, que é a financeira Itaú, né, a operação que eles tinham que era ligada ao cartão do Pão de Açúcar. Deixa eu te explicar isso para você entender bem o que eu quero dizer. Tá? Em 2019, presta atenção nesse dado, 2019, as vendas feitas com o cartão co-branded da FIC, que era a parceria do Itaú com o Pão de Açúcar, na verdade o Pão de Açúcar tinha uma parte disso, representavam 18% da receita operacional líquida do grupo. 18%. Eu não estou falando de margem, estou falando da receita operacional líquida naquele contexto. Ou seja, o Itaú passava o cartão, né, e o risco de crédito ficava com os bancos e as bandeiras, não com o Pão de Açúcar. E o Pão de Açúcar monetizava, inclusive a parte financeira, porque ele tinha participação nisso. Olha o tamanho dessa inteligência, cara, esse arranjo. O Pão de Açúcar empurrava frequência, crescimento de carteira, recorrência, fidelização, e ainda participava da economia que o banco tinha com aquilo ali. Era uma receita que basicamente ele não tinha custo. Ele ganhava essa receita e não precisava carregar aquele rojão, né, de inadimplência que o banco carrega fornecendo crédito. E esse é o tipo de ativo que ajuda uma empresa a ganhar dinheiro fora da gôndola, fora da prateleira, principalmente para o varejo. E para mim, eles cometeram o erro clássico. Na tentativa de simplificar, gerar caixa, eles foram abrindo mão de ativos como esse, que acabavam estabilizando a receita com custo baixíssimo ou quase nada, e que acabavam, né, de certa forma, aumentando a retenção e tornando esse negócio mais inteligente ainda. Só que esses são erros operacionais. Tem um ponto ainda pior que acontece muito. Até olha para ver se você não tem isso na sua empresa. Que é uma governança fragmentada que acaba dissipando energia e matando a execução.
E esse é um ponto que, se você é empresário, você vai entender muito o que eu estou falando. A empresa pressionada, cara, ela não pode ser politizada internamente por sociedade. Porque quando o negócio está apertado, do que você precisa? Você precisa de clareza, de direção, de velocidade, você precisa de alinhamento. E o GPA foi ficando com uma estrutura acionária cada vez mais fragmentada, cara. Venderam um monte de participação para todo mundo, trouxeram investidores. Mais investidores é mais interesse, é mais grupo, é mais viés político corporativo. E o que acontece quando tem muita gente relevante olhando para o mesmo ativo com interesse diferente? Você vai ter uma energia dissipada, a empresa não sabe para onde vai. E para mim foi isso que gerou essa confusão toda. Ao invés de todo mundo puxar para o mesmo lado, não. Começou a ter disputa por narrativa, por poder, por influência, por direção. A gente viu, desde 2012, tem brigas dentro da sociedade do Pão de Açúcar. E isso é veneno puro para uma empresa que precisa se reestruturar e executar um turnaround para voltar a crescer para sair vermelho. E, cara, a governança confusa não destrói só a percepção do mercado, mas ela destrói principalmente a execução interna da empresa. E no caso do Pão de Açúcar isso pesa ainda mais, porque o grupo já estava financeiramente pressionado, entende? Mas beleza, entendemos tudo isso. Então o que sobrou do Pão de Açúcar? Ainda tem como eles crescerem? Já afirmo categoricamente que, na minha visão, sim. E é aqui que a gente entra na parte mais importante do vídeo. Porque depois de tudo isso, a pergunta que a gente precisa fazer, né, é, ok, o que sobrou e como eu monetizo isso para sair do vermelho? E a resposta, na minha visão, é muito clara. O ativo mais valioso que sobrou para o GPA hoje não é a loja, não é o prédio, não é o estoque, também não é a marca Pão de Açúcar, que é muito forte, né? Mas não é ela isoladamente. É a base, é a carteira de cliente, é o relacionamento. Eles ainda têm mais de 20 milhões de clientes cadastrados dentro do seu ecossistema. E isso é um ativo absurdo. Porque com esses 20 milhões de clientes você tem frequência, hábitos, ticket, você tem categoria, você tem comportamento, preferência, recorrência, você tem dado para trabalhar. E dado de compra recorrente no varejo alimentar vale ouro para quem sabe usar. Porque esse dado permite fazer o que quase toda empresa gostaria de fazer, mas poucas conseguem, que é aumentar a receita por cliente sem depender de abrir mais loja, né? Sem precisar abrir mais loja, sem precisar aumentar a tua estrutura de custo. E é aqui que entra a minha tese. Né? Para mim, a única saída inteligente do GPA agora é essa. Ele precisa voltar a ser uma plataforma de consumo e não só um supermercado. Esse é o movimento. Porque se ele tentar se salvar, de novo, só sendo apenas mais um supermercado arrumadinho, cara, na minha visão ele vai continuar preso no jogo que já está apertado demais. Então, a saída está em usar a base que ele já tem para voltar a monetizar camadas adicionais sem se alavancar, sem investir, sem puxar risco desnecessário com o próprio balanço. E como é que ele faz isso? Bom, primeiro, volta a estruturar um braço financeiro em parceria. Não precisa ser necessariamente recriando o passado do mesmo jeito, mas recriando a lógica, né? Pega o cartão, benefícios, cashback, parcelamentos, se alia uma fintech, né? Bota seguro, soluções financeiras, sempre com o grosso em risco para a fintech. Então, ou seja, ele não vira um banco, mas ele usa e monetiza o equity daquela transação também. Porque o GPA não precisa virar um banco, ele só precisa voltar a capturar o valor financeiro da base. É uma forma de você plugar um plug and play, você pluga isso e tem em meses uma receita absurda de recorrência de um produto que não tem custo para você. Convenhamos que hoje está cheio de banco procurando bases de clientes transacionais ali para colocar produto. Segundo, pega esse aplicativo, esse CRM que eles têm e transforma isso em uma plataforma de monetização, né? Uma oferta personalizada, campanhas segmentadas, Vital Media, parcerias com outras indústrias, venda de espaço promocional dentro do aplicativo, novas categorias. Eu acho que eles estão indo para um caminho disso, tá? Mas vale a pena trazer aqui para não cair no esquecimento. Terceiro, empurrar a marca própria. Cara, eles tiveram 22% da receita de produtos de marca própria. Ou seja, já tem produto validado. Então não é um detalhe. A marca própria, para eles, aumenta a margem, diferencia a oferta, reduz comparabilidade e acaba fortalecendo a negociação. Eles podem explorar isso e subir esse percentual. Para mim, é uma frente que ainda não é explorada no todo, mas tem muito potencial. E quarto, usar a recorrência para vender serviços de terceiros, usar essa base para vender serviço de terceiro. E aqui, para mim, está a inteligência. Porque você não precisa assumir o risco todo, você usa a tua base, o teu tráfego, a tua recorrência, a tua frequência e pluga operações de terceiros, como eu comentei, para capturar margem sem custo. Em outras palavras, cara, eu acho que, na minha visão, o Grupo Pão de Açúcar precisa voltar a ganhar dinheiro não só quando o cliente compra arroz e detergente lá no mercado dele,
mas também quando ele ativa um benefício, quando ele usa um produto financeiro, quando ele engaja numa oferta diferente, quando ele compra a marca própria, mais possibilidades de produtos de marca do Pão de Açúcar, quando ele entra numa campanha e principalmente quando ele consome o serviço de terceiros. Esse é o jogo. Agora, junto com o que ele precisa fazer, tem também o que ele precisa parar de fazer, né? E assim, tem que parar de tratar a venda de ativo como se fosse uma solução estrutural. Eles saíram vendendo várias coisas. Isso compra tempo, mas não resolve a arquitetura do modelo de negócio, como a gente viu. Segundo, precisam parar de operar como se o ajuste financeiro que eles estão fazendo fosse um turnaround. Não é. Precisa reestruturar a empresa, refinanciar a dívida só, sem construir a máquina que captura valor. Na minha visão, é só empurrar o problema para frente. Terceiro, eles têm que parar, obviamente, de aceitar essa governança toda dispersa com várias sociedades. Cara, vocês estão numa fase crítica que vocês precisam reestruturar. Então não tem que ter ruído de sociedade, tá? E aí precisa mudar essa mentalidade de que o centro de valor está na loja física, está no supermercado. E não está só ali. Óbvio que a loja é importante, mas o ativo mais sofisticado que vocês têm hoje é a base de cliente. Se o Grupo Pão de Açúcar não entender isso, cara, na minha visão ele vai continuar administrando o varejo de ontem com os problemas de hoje, tá? Então assim, definitivamente, o Grupo Pão de Açúcar, na minha visão, não vai se salvar virando um supermercado melhor. Ele só tem chance de se salvar se ele voltar a ser um ecossistema. Essa é a minha tese. Porque se a gente analisar, foi exatamente quando ele vendeu o ecossistema que ele perdeu escala, ele abriu mão de ativos recorrentes e acabou fragmentando a direção da empresa. E ele começou nesse declínio. E eu acho que a recuperação extrajudicial é só o aviso disso, né? E o problema é que a empresa foi ficando cada vez menos uma plataforma de captura de valor e cada vez mais um supermercado e saiu da primeira posição para ficar lá em quinto nesse mercado de varejo. E óbvio que pelo varejo, pela característica dele, um supermercado pressionado, que não tem escala, com a dívida no cangote, com a governança cheia de problema, vai virar refém do próprio balanço. Só que assim, o GPA ainda tem marca, cliente, recorrência, eles têm um ativo valioso, mas precisa de fato voltar a construir os ativos valiosos do negócio. Fez sentido para ti essa análise? Se fez sentido, deixa o like, confere aqui embaixo se você está inscrito, porque eu faço esse tipo de análise todo dia. E me diz aqui nos comentários, na tua visão, o GPA ainda consegue fazer esse turnaround ou já ficou tarde demais? Até o próximo vídeo.